20.000 léguas submarinas, obra de Júlio Verne. Numa longa extensão, o solo era revestido por um pó fino e vermelho, como se fosse tijolo moído. Escórias, chapas de lava e pedras pómeis o recobriam. Impossível ignorar sua origem vulcânica. Em certos lugares, algumas leves fumarolas, expelindo um cheiro sulfuroso, atestavam que o fogo ainda conservava seu poder expansivo. Curiosamente, depois de escalar uma alta escarpa, não vi nenhum vulcão num raio de várias milhas. É sabido que nas regiões antárticas, James Ross encontrou as crateras do Ébero e do Terror em plena atividade no meridiano 167 e a 172 graus de latitude. A vegetação daquele continente desolado pareceu-me bastante limitada. Compunham a escassa flora da região alguns líquens da espécie Usnea melanoxantha, que revestiam rochas escuras, plântulas microscópicas, diatomeias rudimentares, espécies de células dispostas entre duas conchas quartzíticas e compridos fulcros púrpuras e carmins, sustentados por pequenas bexigas metafóricas, e que o jogo das águas lançava no litoral, natatórias, obviamente. A praia estava tomada por moluscos pequenos, mariscos, lapas, búzios, lisos em forma de coração e, em especial, por clios de corpo oblongo e membranoso, cuja cabeça é formada por dois lobos abaulados. Vi também incontáveis clios boreais, com 3 centímetros de comprimento, dos quais as baleias engolem um mundo a cada mordida. Esses encantadores pterópodes, autênticas borboletas do mar, animavam as águas livres na orla da praia. Entre outros zoófitos, surgiam nas profundezas algumas arborescências coralígenas, que, segundo observações de James Ross, vivem nos mares antárticos, até 1.000 metros de profundidade. Em seguida, pequenos corais moles, pertencentes à espécie Procellaria pelágica, bem como um grande número de astérias exclusivas desses climas e estrelas do mar constelando o solo. Mas onde a vida fervilhava era nos ares, onde voavam e planavam as milhares aves das mais variadas espécies, que nos ensurdeciam com seus gritos. Outras ocupavam as rochas, olhando-nos passar sem medo e correndo atrás de nós com familiaridade. Eram pinguins tão ágeis e flexíveis na água, onde chegaram a ser confundidos com rápidos bonitos, quanto desajeitados e pesadões em terra firme. Emitiam gritos singulares e reuniam-se em concorridas assembleias, sóbrias de gestos, mas pródigas em clamores. Dentre as aves, observei a pomba antártica, da família dos pernaltas, do tamanho de pombos comuns, branca, bico curto e cônico, olho aureolado por um círculo vermelho. Conselho delas fez um estoque, pois essas aves, preparadas convenientemente, dão um saboroso prato. Pelos ares passavam albatrozes fuliginosos com uma envergadura de 4 metros, que faziam jus ao apelido de abutres do oceano. Petréis gigantescos, entre os quais quebranteueços com as asas arqueadas e grandes comedores de focas. Pombos do cabo, um tipo de patinhos cuja parte inferior do corpo é preta e branca. Por fim, toda uma série de petréis, uns esbranquiçados com as asas rajadas de marrom, outros azuis e exclusivos dos mares antárticos,
Estes últimos, tão oleosos, eu disse a conselho que os moradores das ilhas Faroe limitavam-se a lhes adaptar uma mecha antes de acendê-los. Mais um pouco, foi o comentário de conselho. Seriam lâmpadas perfeitas, só faltava querer que a natureza os tivesse criado com a mecha. Meia milha adiante, vimos uma infinidade de ninhos escavados no solo, possivelmente tocas construídas para a postura de ovos e dos quais escapava uma série de aves. O capitão Nemo mandou caçar algumas mais tarde, pois sua carne escura é bastante apreciável. Zurrando como asnos, aqueles animais do tamanho de um ganso, o corpo ardósia, brancos embaixo e com uma gravata debruada em limão, deixavam-se matar a pedrada sem sequer esboçar a fuga. Mas o nevoeiro não se desfazia e, às 11 horas, o sol ainda não aparecera, ausência que não deixava de me perguntar. Sem ele, era impossível saber nossa posição. Como então determinar se havíamos mesmo alcançado o polo? Quando me juntei ao capitão Nemo, encontrei-o silenciosamente apoiado num bloco rochoso, observando o céu. Parecia impaciente, contrariado, mas o que fazer quanto a isso? Aquele homem intrépido e poderoso não comandava o sol como comandava o mar. Meio-dia chegou sem que o astro do dia desse o ar de sua graça. Impossível saber sequer onde se encontrava detrás da cortina de bruma, a qual logo veio a se dissolver em neve. Veremos amanhã, limitou-se a dizer o capitão Nemo, e voltamos ao Nautilus, em meio aos turbilhões da atmosfera. Durante nossa ausência, as redes haviam sido jogadas, e observei com interesse os peixes que acabavam de içar a bordo. Os mares antárticos são refúgio de um grande contingente de migrantes em fuga das tormentas das zonas menos elevadas, para, é verdade, cair nas presas dos marsuínos e das focas. Registrei alguns cotídeos austrais com 1 decímetro de comprimento, espécie de cartilaginosos esbranquiçados atravessados por faixas lívidas e dotados de espinhos, bem como quimeras antárticas com 1 metro de comprimento, o corpo afilado, a pele branca prateada e uniforme, a cabeça arredondada, o dorso equipado com nadadeiras, o focinho terminado numa tromba curvada na direção da boca. Provei de sua carne, mas julguei-a insípida, a despeito da opinião de conselho, que não se fez de rogado. Insípida. A nevasca durou até o dia seguinte, o que impossibilitou o uso da plataforma. Do salão onde registrava os incidentes daquela excursão ao continente polar, eu ouvia os gritos dos petréis e albatrozes brincando na tormenta. O Nautilus não permaneceu imóvel e, na linha da costa, avançou 10 milhas para o sul, para o centro da semiclaridade que o sol deixava ao resvalar nas bordas do horizonte. No dia seguinte, 20 de março, parou de navegar e o frio se acentuou com o termômetro marcando 2 graus abaixo de zero. A neblina subiu e torci para que nossa observação pudesse ser efetuada ao longo do dia. Como o capitão Nemo ainda não aparecera, Conseil e eu embarcamos no Scaler, que nos deixou em terra. A natureza do solo era a mesma, vulcânica, por toda parte vestígios de lavas, escórias, basaltos, sem que eu percebesse a cratera que os expelira. Aqui e ali, miríades de animais animavam essa parte do continente polar, império que partilhavam com vastos rebanhos de mamíferos marinhos, os quais nos observavam cheios de curiosidade, com olhos meigos. Eram focas de espécies diversas, umas se espreguiçando no solo, outras deitadas sobre blocos de gelo
à deriva ou saindo do mar ou para ele retornando. Jamais tendo lidado com o homem, não fugiam quando nos aproximávamos, e eu imaginava que ali havia carne suficiente para abastecer centenas de navios. Patrão, confesso que estou feliz pelo fato de Ned Land não ter vindo, disse Conselho. E pode me explicar por quê, Conselho? Porque o caçador desvairado teria promovido um extermínio. Que exagero, Conselho. Mas pensando bem, acho que não conseguiríamos impedir o nosso amigo canadense de arpoar algum desses magníficos mamíferos, o que teria irritado demais o Capitão Nemo, que não derrama sangue em vão de animais inofensivos. No que tem toda razão, disse Conselho. Não há o que se discutir, Conselho. Patrão, matar um animal para nos matar a fome, por assim dizer, tudo bem, é aceitável. Agora, matar um animal sem motivo algum, apenas por matar, eu não consigo entender que prazer doentio é esse. Você tem razão, meu rapaz. Repito, não há o que se discutir, meu amigo. Mas conte-me, já classificou esses soberbos espécimes da fauna marinha? O patrão sabe muito bem, respondeu o conselho, que a prática não é o meu forte. Quando me houver ensinado o nome desses animais, aí são focas e morsas, conselho. 2 gênios pertencentes à família dos pinípedes. Apressou-se a esclarecer o meu infalível conselho. Ordem dos carnívoros, grupo dos angiculados, subclasse dos eutérios, classe dos mamíferos, ramo dos vertebrados. Parabéns, conselho, aprovei. Mas esses 2 gêneros, focas e morsas, dividem-se em espécies e, ou muito me engano, ou teremos oportunidade de observá-las adiante. Eram 8 horas da madrugada. 8 horas da madrugada, tá errado isso aqui, por certo. A digitação aqui foi equivocada. Restando-nos 4 horas para desfrutar até o momento em que o sol pudesse ser observado de modo conveniente. Dirigi nossos passos para uma vasta baía recortada no penhasco granítico da praia. Ali cresciam, a perder de vista, inúmeras plantas que nunca tive oportunidade de ver na vida. E as partes de terra e os blocos de gelo estavam também tomados de mamíferos marinhos e eu procurava involuntariamente o velho Proteu, o mitológico pastor que guardava aqueles imensos rebanhos de Netuno. Focas, em sua maioria, formavam grupos distintos, machos e fêmeas, o pai cuidando da família, a mãe amamentando as crias, algumas das quais jovens, desenvolvidas, emancipavam-se após uma curta caminhada. Quando queriam se deslocar, avançavam por meio de pequenos saltos, gerados pela contração do corpo, ajudando-se desajeitadamente com a imperfeita nadadeira, que, no peixe-mulher, seu congênere, forma um verdadeiro antebraço. Devo dizer que, na água, seu elemento por excelência, esses animais de espinha dorsal móvel, bacia estreita, pelo curto e cerrado e patas espalmadas nadam admiravelmente. Em repouso e em terra exibem atitudes extremamente graciosas, o que fez com que os antigos, observando sua fisionomia dócil e olhar expressivo, como não seria o mais belo olhar de mulher, seus olhos aveludados e límpidos, suas posições encantadoras, posições, e, poetizando-os à sua maneira, metamorfoseassem os machos em tritões e as fêmeas em sereias. Chamei a atenção de conselho para a hipertrofia dos lobos cerebrais naquelas inteligentes criaturas. Nenhum mamífero, à exceção do homem, tem matéria cerebral mais rica. As focas, por exemplo, facilmente domesticáveis, conseguem receber certa educação e acredito, do mesmo modo que outros naturalistas,
que convenientemente amestradas poderiam prestar grandes serviços como cães de pesca. A maioria delas dormia sobre os rochedos ou na areia. Entre as focas propriamente ditas, que não têm orelhas externas, diferindo nesse aspecto das otárias, cuja orelha é saliente, observei diversas variedades de pinípedes, medindo cerca de 3 metros de comprimento e identificáveis pelo branco do pelo e a cabeça de bulldog, munidos de 10 dentes em cada mandíbula, 4 incisivos em cima e embaixo, e 2 grandes caninos recortados em forma de flor de lis. Entre eles deslizavam elefantes marinhos, um tipo de foca com tromba curta e móvel, gigantes da espécie que, para uma circunferência de 6 metros, mediam 10 de comprimento. Não esboçavam nenhuma reação à nossa aproximação. Não são animais perigosos, patrão? Perguntou-me Conselho. Não, respondi, a menos que atacados. Quando uma foca defende a cria, sua fúria é terrível e não é raro estraçalhar o pesqueiro. Está no seu direito, julgou o Conselho. Não digo que não, Conselho. 2 milhas adiante, fomos detidos pelo promontório que protegia a baía contra os ventos do sul e caía aprumado sobre o mar, espumando com a arrebentação. Do outro lado, ressoavam mugidos ensurdecedores, dignos de uma manada de ruminantes. Ora, mas seria um concerto de touros? Arriscou o Conselho. Não, expliquei, um concerto de morsas. Estão brigando, patrão? Brigando ou brincando, meu caro Conselho? Que o patrão me perdoe, mas temos de ver isso. E sem demora, Conselho. E lá fomos nós dois, vencendo as rochas escuras, em meio às avalanches inesperadas e sobre pedras que o gelo deixava como sabão. Mas, de uma vez escorreguei, sentindo as costelas doloridas. Conselho, mais prudente ou mais sólido, não esmorecia, erguendo-me e dizendo: se o patrão se dispusesse a erguer as pernas, o patrão se equilibraria melhor. Ao chegarmos à aresta superior do promontório, percebi uma vasta planície branca coberta de morsas. Os animais brincavam entre si. Eram grunhidos de alegria, não de raiva. Não era briga, era brincadeira. As morsas, embora semelhantes às focas pela forma do corpo e a disposição dos membros, apresentam a mandíbula inferior sem caninos ou incisivos, e quanto aos caninos superiores, consistem em 2 cerdas com 4 centímetros de comprimento, cujo alvéolo mede 33 de circunferência. Esses dentes, feitos de um marfim compacto e sem estrias, mais duro que os dos elefantes e menos propenso a amarecer, são muito cobiçados. Assim resulta que as morsas são objeto de uma caça ensandecida e covarde, que em breve irá exterminá-las, considerando que os caçadores, ao massacrarem indistintamente as fêmeas prenhes e as jovens, eliminam mais de 4.000 destes animais por ano. Passando rente àqueles curiosos e imperturbáveis animais, pude examiná-los à vontade. Sua pele era bem grossa e enrugada, num tom fulvo, tendendo ao ruivo, seu pelo curto e ralo. Alguns tinham 4 metros de comprimento. Mais tranquilos e menos amedrontados que seus congêneres do norte, não delegavam às sentinelas escolhidas a tarefa de vigiar as fronteiras daquele assentamento. Depois de percorrer a cidade das morsas, cogitei voltar. Eram 11 horas, e se o capitão Nemo tivesse encontrado condições propícias para calcular nossa posição, eu queria estar presente. Em todo caso, não acreditava que o sol fosse aparecer. Nuvens compactas no horizonte furtavam-no a nossa visão. Parecia que o astro cioso não queria revelar a seres humanos aquele ponto inabordável do globo. De toda forma, minha ideia era regressar ao Nautilus. Seguimos uma trilha estreita que corria no topo do penhasco.
Às 11h30 chegamos ao ponto de desembarque. O Scaler deixara o capitão em terra e o avistei de pé sobre um bloco de basalto com os instrumentos ao seu alcance. Seu olhar fixava-se no horizonte norte, onde o sol então descrevia sua alongada curva. Instalei-me junto a ele e esperei calado. Meio-dia chegou, mas assim como na véspera, nem sinal do sol. Era uma fatalidade. Ainda não tínhamos nossa posição. Se o dia seguinte a situação persistisse, teríamos de desistir definitivamente de calcular nossas coordenadas. Com efeito, estávamos precisamente no dia 20 de março. No dia seguinte, 21, dia do equinócio, descontando a retração, o Sol desaparecia sobre o horizonte por 6 meses e aquele retraimento daria início à longa noite polar. A contar do equinócio de setembro, ele despontara do horizonte setentrional, elevando-se por espirais alongadas até 21 de dezembro. Por essa época, solstício de verão nas regiões boreais recomeçara a descer, e no dia seguinte deveria dardejar-lhes seus últimos raios. Comuniquei minhas observações e temores ao capitão Nemo. Tem razão, professor Aronnax. Ele concordou. Se amanhã eu não obtiver a altura do Sol, não poderei repetir a operação antes de 6 meses. Ao mesmo tempo, porém, juntamente, porque os acasos de minha navegação me trouxeram em 21 de março, a estes mares, levantarei minha posição com facilidade se ao meio-dia o sol designar-se a aparecer. Fim. Por que, capitão? Porque quando o astro do dia descreve espirais tão alongadas, é difícil medir exatamente sua altura acima do horizonte, havendo risco de os instrumentos serem induzidos a graves erros. Como fará então, capitão? Usarei apenas o cronômetro, respondeu o capitão. Se ao meio-dia de amanhã, 21 de março, o disco do Sol, considerando a refração, for cortado exatamente pelo horizonte norte, é que eu estou no Polo Sul. É verdade, concordei. Por outro lado, tal asserção carece de rigor matemático, uma vez que o equinócio não coincide necessariamente com o meio-dia. Sem dúvida, professor, mas a margem de erro é de apenas 100 metros, o que é desprezível. Até amanhã, então. Eu discordo dessa visão do Júlio Verne, que era a visão que ele tinha mesmo, que ali por volta de 1870, por essa época, e 80, 1880, 70, ninguém tinha pisado no Polo Sul ainda, nos polos. Meu Deus do céu, que isso? Existem civilizações na Terra há 30 mil anos, ou mais até, há 170 anos atrás, por aí, 160. Nenhum ser tinha pisado ainda no Polo Norte, no Polo Sul, Polo Sul ali naquela região da Antártida. Não tem lógica isso. Eu acredito que até civilizações já existiram ali naqueles locais ali. Muita gente acredita nisso também. Era o pensamento de Júlio Verne na época, só que eu não concordo com esse pensamento, não. Que o fictício Capitão Nemo foi o primeiro ser que pisou lá no Polo Sul. Tá louco, isso não tem lógica alguma. É até infantil demais um pensamento desse. O professor Nemo voltou a bordo, enquanto Conselho e eu permanecemos na praia até às 5 horas observando e estudando. Não coletei nenhum objeto curioso a não ser um ovo de pinguim notável pelo tamanho e pelo qual um colecionador teria oferecido mais de 1.000 francos. Sua cor amarelecida, as listras, caracteres que o enfeitavam como hieróglifos, faziam dele um raro bibelô. Coloquei-o de volta nas mãos de Conselho, e o prudente rapaz, pisando firme, segurando-o como se fosse valiosa porcelana chinesa, levou-o intacto até o Nautilus. Guardei o ovo raro sob uma das vitrines do museu,
Jantei com apetite um delicioso naco de figo de foca, cujo sabor lembrava o da carne de porco. Depois me deitei, não sem ter invocado, como um hindu, a magnanimidade do astro radioso. No dia seguinte, 21 de março, às 5 horas da manhã, subi à plataforma onde encontrei o capitão Nemo. O tempo estava abrindo, ele me comunicou. A expectativa era boa. Depois do almoço, iremos à Terra escolher um posto de observação, disse ele. Isso decidido, fui ao encontro de Ned Land. Queria levá-lo comigo. O teimoso canadense recusou e vi claramente que seu ar taciturno, assim como seu abominável humor, aumentava dia a dia. Naquela circunstância, não tentei vencer a sua teimosia. Realmente era um mundo de focas e não convinha submeter o indócil pescador àquela tentação. Terminando o almoço, fui ao continente. O Nautilus avançara algumas milhas durante a noite, estacionando ao largo a uma boa légua do litoral dominado por uma agulha de 400 a 500 metros. Além de mim, o Scaler transportava o capitão Nemo, 2 homens da tripulação e os instrumentos, isto é, um cronômetro, uma luneta e um barômetro. Durante a travessia, vi inúmeras baleias pertencentes a 3 espécies exclusivas dos mares austrais: a baleia franca, chamada por Higg Wally dos ingleses, destituídas de nadadeira dorsal, a Humpback Balaeonopterus de ventre plisado, grandes nadadeiras esbranquiçadas, que apesar do nome, não formam asas, e a Finback castanho-amarelada, o mais esperto desses cetáceos. O poderoso animal faz-se ouvir de longe, quando projeta a uma grande altitude suas colunas de ar e vapor semelhantes a turbilhões de fumaça. Os diferentes mamíferos entretinham-se em cardumes nas águas tranquilas, e vi claramente que aquela bacia do Polo Antártico agora servia de refúgio para os cetáceos mais encarniçadamente perseguidos pelos caçadores. Observei igualmente longos cordões esbranquiçados de salpas, um tipo de moluscos agregados, e medusas opulentas, equilibrando-se sob no vai-vém das ondas. Às 9 horas, atracamos. O céu ia clareando, as nuvens fugiam para o sul, a névoa abandonava a superfície fria das águas. O capitão Nemo dirigiu-se ao pico onde de certo pretendia instalar seu observatório. Foi uma ascensão difícil em meio a lavas pontiagudas e púmices, numa atmosfera frequentemente saturada pelas emanações sulfúricas das fumarolas. O capitão, para um homem desacostumado a pisar em terra, escalava as escarpas mais íngremes com flexibilidade e agilidade que eu não podia igualar e que daria inveja a um caçador de cabritos monteses. Precisamos de 2 horas para alcançar o cume daquele pico forjado em pórfiro e basalto. De lá descortinava-se um mar aberto, que na direção norte desenhava nitidamente sua linha de demarcação contra o fundo do céu. A nossos pés, campos ofuscantes de alvura, sobre nossas cabeças um azul claro, livre de neblina. A norte, o disco do sol, como uma bola de fogo já ceifada pelo gume do horizonte. Em feixes do seio das águas projetavam-se centenas de magníficos esguinchos. Ao longe, o Nautilus, como um cetáceo adormecido. Atrás de nós, ao sul e a leste, uma terra imensa, um amontoamento caótico de rochas e blocos de gelo a perder de vista. O capitão Nemo, ao chegar ao cume do pico, verificou cuidadosamente a altitude por intermédio do barômetro, pois devia levá-la em conta em sua observação. Fazendo 15 minutos para o meio-dia, o sol, percebido apenas por refração, mostrou-se como um disco dourado
e espalhou seus últimos raios sobre aquele continente abandonado, aqueles mares nunca antes singrados pelo homem. O Capitão Nemo, equipado com uma luneta reticulada, a qual, mediante um espelho, corrigia a refração, observou o astro que se esgueirava sem pressa atrás do horizonte, seguindo uma diagonal bem alongada. Eu segurava o cronômetro. Meu coração batia descontroladamente. Se o desaparecimento do semidisco do Sol coincidisse com o meio-dia do cronômetro, estávamos justamente no polo. Meio-dia, exclamei. O Polo Sul, respondeu o Capitão Nemo com uma voz grave, entregando-me a luneta que mostrava o astro do dia precisamente fatiado em duas porções iguais pelo horizonte. Observei os últimos raios coroarem o pico e as sombras subirem pouco a pouco sobre suas encostas. O Capitão Nemo, apoiando a mão no meu ombro, declarou então: Professor, em 1600, o holandês Greelich, arrastado por correntes e tempestades, alcançou 64 graus de latitude sul e descobriu a New Shetland. Em 1773, em 17 de janeiro, o ilustre Cook, acompanhando o 38º meridiano, chegou a 67 graus 30 de latitude. Em 1774, em 30 de janeiro, no 109º meridiano, atingiu 71 graus 15 de latitude. Em 1819, o russo Bellinghausen viu-se no 69º paralelo e em 1821, no 66º, a 111 graus de longitude oeste. Em 1820, o inglês Brumfield deteve-se no 65º grau, e no mesmo ano um simples pescador de focas, o inglês Wendell, atingira 72 graus 14 de latitude no 35º meridiano e 74 graus 15 no 36º. Em 1829, o inglês Foster, comandando o Chanticleer, tomava posse do continente antártico a 63 graus 26 de latitude e 66 graus 26 de longitude. Em 1831, o inglês Biscoe, em 1º de fevereiro, descobria a terra de Amberby, a 68 graus 50 de latitude. Em 1832, em 5 de fevereiro, a terra de Adelaide, a 67 graus de latitude, e em 21 de fevereiro, a terra de Graham, a 64 graus 45 de latitude. Em 1838, o francês Dumont d'Urville, detido pela banquisa, a 62 graus 57 de latitude, avistara a terra Luiz Felipe. 2 anos mais tarde, numa nova ponta ao sul, batizava a 66 graus 30, em 21 de janeiro, a terra Adélia, e uma semana depois, a 64 graus 40, a costa Clary. Em 1868, o inglês Balleny descobrira a terra Sabrina, no limite do Círculo Polar. Finalmente, em 1842, o inglês James Ross, escalando o Erebo e o Terror em 12 de fevereiro a 70. Recapitulando. Finalmente, em 1842, o inglês James Ross, escalando o Erebo e o Terror em 12 de janeiro a 76 graus 56 de latitude e 171 graus 7 de longitude leste, descobrira a terra Vitória. Em 23 do mesmo mês, tocava o 74º paralelo, o ponto extremo atingido até aquela data. No dia 27, estava a 76 graus 8, no dia 28, a 77 graus 32, em 2 de fevereiro, a 78 graus 4, e em 1842, voltava ao 71º grau, que não conseguiu vencer. Pois bem, eu, Capitão Nemo, neste 21 de março de 1868,
alcancei o Polo Sul no 90º grau e tomo posse desta região no globo, equivalente a 1/6 dos continentes conhecidos. Em nome de quem, Capitão Nemo? No meu, professor Aronnax. E com estas palavras, o capitão desfraldou uma bandeira preta, estampando um N em ouro esquartelado sobre o tecido de lã. Em seguida, voltando-se para o astro do dia, cujos últimos raios lambiam o horizonte do mar, exclamou: Adeus, sol! Desapareça, astro radioso! Deite-se sob esse mar livre e permita que a noite de 6 meses venha estender suas sombras sobre o meu novo domínio. No dia seguinte, 22 de março, às 6 horas da manhã, tiveram início os preparativos para a partida. As últimas luzes do crepúsculo dissolviam-se na noite gélida. As constelações reluziam com surpreendente intensidade. No zênite cintilava o admirável Cruzeiro do Sul, constelação polar das regiões antárticas. O termômetro marcava 12 graus abaixo de zero e quando o vento soprava, fustigava como um chicote. Blocos de gelo proliferavam na água livre. O mar tendia a congelar em toda parte. Inconstáveis placas escuras espalhadas sobre sua superfície anunciavam a formação próxima do gelo jovem. Evidentemente, a bacia astral, congelada durante os 6 meses do inverno, era absolutamente inacessível. Para onde iam as baleias durante aquele período? Provavelmente para baixo da banquisa, em busca de mares mais navegáveis. Quanto às focas e morsas, acostumadas a viver sobre climas mais rudes e dotadas do instinto de escavar buracos nos ice fields e mantê-los sempre abertos, permaneciam naquelas paragens congeladas. Era por aqueles buracos que respiravam, quando as aves, afugentadas pelo frio, migravam para o norte e aqueles mamíferos marinhos passavam a ser os únicos soberanos do continente polar. Nesse interim, os tanques de água haviam se enchido e o Nautilus descia lentamente. A uma profundidade de 300 metros, estabilizou-se. Sua hélice rasgou as águas e ele avançou em linha reta para o norte a uma velocidade de 15 milhas por hora. No fim do dia já navegava sob a imensa carapaça congelada da banquisa. Por prudência, as escotilhas do salão haviam sido fechadas, uma vez que o casco do Nautilus poderia esbarrar em algum bloco submerso, o que me fez ocupar aquele dia passando meus apontamentos a limpo. Sentia-me impregnado das recordações do polo. Havíamos atingido aquele ponto inacessível, sem fadigas, sem riscos, como se nosso vagão flutuante deslizasse sobre os trilhos de uma ferrovia. E agora começava de fato o regresso. Ainda me reservaria surpresas iguais? Eu imaginava que sim, dado o inesgotável número de maravilhas submarinas. Por outro lado, fazia 5 meses e meio que o acaso nos lançara a bordo daquele navio. Havíamos percorrido 14.000 léguas, e neste periplo, mais extenso que o Equador terrestre, quantos incidentes curiosos ou terríveis nos haviam colorido nessa viagem. A caçadas nas florestas de Crespo, o encalhe no Estreito de Torres, o cemitério de coral, as pescarias no Ceilão, o túnel das Arábias, os vulcões de Santorim, os milhões da Baía de Vigo, a Atlântida, o continente perdido, o Polo Sul, por fim. À noite, todas essas recordações, passando de sonho em sonho, não deram tréguas ao meu cérebro. Fui despertado às 3 da madrugada por um impacto violento. Soerguera-me na cama e escutava em meio à escuridão quando fui precipitado bruscamente para o meio do quarto. Evidentemente, o submarino Nautilus perdia o prumo após uma colisão. Apoiei-me nas paredes e me arrastei pelas coxias até o salão iluminado. Os móveis estavam derrubados.
Felizmente, os expositores, solidamente fixados no chão, haviam resistido. Os painéis de estibordo, devido ao deslocamento vertical, juntaram-se às tapeçarias, enquanto os de bom bordo delas se distanciavam 30 centímetros por sua moldura inferior. O Nautilus estava deitado a estibordo e, como se não bastasse, absolutamente imóvel. Ouvi barulho de passos e vozes confusas, mas o capitão Nemo não apareceu. Quando eu ia deixar o salão, Ned Land e Conselho entraram. O que está vendo? Perguntei imediatamente. É o que vim saber do patrão, respondeu o Conselho. Com mil diabos! Exclamou o canadense. E eu não sei. O Nautilus colidiu. A julgar pela inclinação lateral, não creio que esse submarino se safe como na primeira vez, no Estreito de Torres. Dessa vez será o fim, disse Conselho. Mas pelo menos retornou à superfície, perguntei. Ignoramos, respondeu o Conselho. É fácil saber. Consultei o manômetro. Para meu espanto, indicava uma profundidade simplesmente de 360 metros. O que significa isso? Exclamei. A resposta está com o capitão Nemo, disse Conselho. Mas onde o encontraremos? Perguntou Ned Land. Sigam-me. Coloquei meus dois companheiros à frente e fomos. Deixamos o salão. Na biblioteca, ninguém. Na escadaria central, no posto de tripulação, ninguém. Imaginei que o capitão Nemo estivesse tomando providências na casinha do timoneiro. Melhor esperar. Voltamos os três ao salão. Enfrentei silenciosamente as vociferações do canadense. Tinha razões de sobra para se exaltar. Deixei-o descarregar o mau humor a seu bel prazer, sem retrucar. Estávamos assim fazia 20 minutos, buscando flagrar os menores ruídos que se produzissem no interior do Nautilus, quando o capitão Nemo entrou. Pareceu não nos ver. Sua fisionomia, em geral tão impassível, revelava certa preocupação. Observou silenciosamente a bússola e o manômetro e veio pousar o dedo sobre um ponto do planisfério na área que reproduz os mares austrais. A princípio não quis interrompê-lo, contudo, decorrido alguns instantes, quando ele se voltou, interpelei-o da mesma forma que no Estreito de Torres. Um incidente, capitão? Não, professor, foi a sua resposta. Um acidente dessa vez. Grave? Talvez, professor. Há perigo iminente? Não. O Nautilus encalhou? Sim, professor. E esse encalhe é resultado de um capricho da natureza, não de falha humana, professor. Manobramos corretamente, mas é impossível lutar contra a lógica do equilíbrio. Podemos desafiar as leis humanas, não resistir às leis naturais, porém, momento singular escolhido pelo capitão Nemo para entregar-se àquela reflexão filosófica. Resumindo sua resposta, não me esclareceu nada. Posso saber, capitão? Perguntei. A causa desse acidente? Professor, um enorme bloco de gelo, uma montanha inteira, desmoronou, ele explicou. Quando os icebergs são minados em sua base por águas mais quentes ou impactos reiterados, seu centro de gravidade sobe, o que os desloca e provoca deslizamentos. Foi o que aconteceu. Um desses blocos, ao desmoronar, chocou-se com o nosso submarino, que navegava submerso. Em seguida, escorregando sobre seu casco e, levando-o com sua força irresistível, arrastou-o para camadas menos densas do oceano, onde ele se encontra deitado de lado. Mas não é possível liberar o Nautilus, esvaziando os tanques de maneira a reequilibrá-lo, capitão. É o que está sendo feito, professor, neste momento. Pode ouvir as bombas funcionarem. Observe o ponteiro do manômetro. Indica que o Nautilus está subindo, mas o bloco de gelo está vindo junto com ele e, até que um obstáculo detenha esse movimento ascensional, nossa posição permanecerá inalterável.
Com efeito, o Nautilus continuava deitado a este bordo. Provavelmente se aprumaria quando o bloco repousasse, mas quem sabe se não esbarraria então na parte inferior da banquisa, deixando-nos pavorosamente entalados entre as duas superfícies geladas. Eu refletia sobre todas as possíveis possibilidades, consequências dessa situação. O capitão Nemo não tirava os olhos do manômetro. O Nautilus, desde a queda do iceberg, subira aproximadamente 50 metros, mas fazia sempre o mesmo ângulo com a perpendicular. Repentinamente, sentimos um débil movimento no casco. Tudo indicava que o Nautilus recobrava um pouco o prumo. Os objetos pendurados no salão voltaram perceptivelmente à sua posição normal. As paredes recuperavam a verticalidade. Nenhum de nós nos falava. Tensos observávamos, sentíamos-nos novamente aprumados. O assoalho voltara à horizontal novamente. 10 minutos se passaram. Finalmente, endireitamos, exclamei. Sim, confirmou o capitão Nemo, dirigindo-se à porta do salão. E flutuaremos? Indaguei. Certamente, professor, asseverou ele, uma vez que os tanques ainda não estão vazios e que, uma vez esvaziados, o Nautilus deverá novamente alçar-se à superfície das águas. Mas o capitão saiu. Percebi por suas ordens que haviam detido o avanço ascensional do Nautilus. Com efeito, caso contrário, ele não tardaria a colidir com a parte inferior da banquisa, sendo preferível mantê-lo entre duas águas. Por um triz, foram então as palavras de conselho. É verdade, poderíamos ter ficado entalados entre esses blocos de gelo ou, no mínimo, presos, e sem condições de renovar o ar. Realmente foi por um triz. Se é que acabou, murmurou Ned Land. Não quis entrar numa discussão com o canadense que não ia levar a lugar nenhum, e não respondi nada. Aliás, as escotilhas foram descerradas naquele momento e a luz externa irrompeu através das vidraças liberadas. Flutuávamos na água, repito, porém a uma distância de 10 metros de ambos os lados do Nautilus, deparávamos com uma ofuscante chapa de gelo. Em cima e embaixo, a mesma chapa. Em cima, porque a superfície inferior da banquisa estendia-se como um imenso teto. Embaixo, porque o bloco, deslocado, deslizando gradativamente, encontrara nos paredões laterais dos pontos de apoio que o conservava naquela posição. O Nautilus estava preso num verdadeiro túnel de gelo de aproximadamente 20 metros de largura, tomado por águas tranquilas. Era-lhe, então, fácil sair dali avançando, fosse para a frente, fosse para trás, e em seguida escapar algumas centenas de metros mais abaixo por uma passagem livre sobre a banquisa. O teto luminoso se apagara. Mesmo assim, o salão resplandecia intensamente. É que a poderosa reverberação das paredes de gelo refletia violentamente o facho do farol. Eu não saberia descrever o efeito dos raios voltaicos sobre aqueles blocos maciços, caprichosamente decupados, dos quais cada ângulo, cada aresta, cada faceta irradiavam uma luminosidade diferente, conforme a natureza dos veios que corriam no gelo. Mina deslumbrante de pedras preciosas, em especial safiras, que digladiavam seus jatos azuis com o verde das esmeraldas. Aqui e ali, matizes opalinos, de uma delicadeza infinita, corriam em meio a pontos ardentes, como diamantes de fogo cujo brilho o olhar não aguentava. A intensidade do farol era centuplicada, como a de uma lanterna através das lâminas lenticulares de um potente holofote. Que beleza! Que beleza! Exclamava Conselho. É verdade, um espetáculo admirável, que homem algum viu na vida a não ser nós, Conselho, acrescentei. Não concorda, Ned Land? Com mil diabos, sim, soltou-se Ned Land. É muito bonito, é soberbo. É triste ser obrigado a concordar com isso.
Nunca se viu nada igual, mas esse espetáculo pode nos custar caro, professor. E já que para dizer tudo, penso que vemos aqui coisas que Deus não queria que o homem visse. Certamente esse espetáculo que estamos contemplando, homem algum contemplou na vida até hoje. Ned Land tinha razão, era terrivelmente belo. De repente um grito de conselho fez com que eu me voltasse. O que há? Perguntei. Que o patrão feche os olhos, que o patrão não veja. Dizendo isso, Conselho aplicava com força as mãos sobre as pálpebras. Mas o que há, meu rapaz? Perguntei. Estou ofuscado, cego, patrão. Meus olhos dirigiram-se involuntariamente para a vidraça, mas não pude suportar o fogo que a devorava. Eu compreendi o que acontecera. O Nautilus acabava de pôr-se em marcha a grande velocidade. Todos os tranquilos fragmentos das muralhas de gelo haviam então se transformado em raios fulgurantes. Os fogos daquelas miríades de diamantes se confundiam. O Nautilus, propelido por uma hélice, viajava dentro de um invólucro de raios. As escotilhas do salão se fecharam. Conservamos as mãos nos olhos, impregnados daqueles fulgores concêntricos que flutuam na retina quando os raios solares a castigam em excesso. Precisamos esperar um pouco que a turvação de nossas vistas melhorasse. Finalmente, baixamos as mãos. Por Deus, eu nunca teria acreditado, disse Conselho. E eu ainda não acredito, reforçou o canadense. Quando voltarmos à Terra, acrescentou o Conselho, cansados dessas maravilhas da natureza, o que pensaremos dos míseros continentes e das modestas obras forjadas pela mão dos homens, comparando com tudo isso que vemos, professor? Não, o mundo habitado não é mais digno de nós. Tais palavras na boca de um impassível Flamengo mostram o grau de ebulição de nosso entusiasmo, mas o canadense Ned Land logo nos chamou à realidade. O mundo habitado, disse balançando a cabeça. Esqueça, amigo Conselho, não voltaremos a pôr os pés nele jamais. Eram 5 horas da manhã. Naquele momento sentimos um impacto na proa do Nautilus. Compreendi que seu esporão acabava de colidir com um bloco de gelo. Era possivelmente uma manobra equivocada, pois aquele túnel submarino, obstruído por blocos de gelo, não propiciava uma navegação fácil. Pensei então que o capitão Nemo, alterando sua rota, ou contornaria aqueles obstáculos ou acompanharia os meandros do túnel. Em todo caso, não havia mais como interromper seu avanço. Apesar disso, contrariando minha expectativa, o Nautilus adotou um movimento retrógrado bastante pronunciado. Estamos dando ré? Perguntou o Conselho. Sim, respondi. O túnel não deve ter saída por aquele lado. O que significa? A manobra é bem simples, expliquei. Voltaremos por onde viemos e sairemos pela passagem ao sul. Só isso. Assim falando, eu queria parecer mais tranquilo do que, de fato, eu estava. Enquanto isso, o movimento retrógrado do Nautilus se acelerava e, navegando a contra-hélice, arrastava-nos celeremente. Mais um atraso, exclamou Ned. O que importa? Algumas horas a mais ou a menos, contando que saiamos. O que importa? Remedou Ned Land. Contando que saiamos. Fui até a biblioteca. Meus companheiros, sentados, estavam em silêncio. Logo me joguei num divã e peguei um livro. Meus olhos percorreram mecanicamente. Um quarto de hora depois, Conselho, tendo se aproximado de mim, indagou. É muito interessante o que o patrão está lendo. Interessantíssimo, respondi. Acredito, é o livro do patrão que o patrão está lendo. Meu livro? Com efeito, nem me dar conta, eu tinha na mão da obra sobre as grandes profundezas submarinas. Fechei-o e voltei ao meu vai-vem. Ned Land e Conselho levantaram para retirar-se. Fiquem, amigos, eu disse, retendo-os. Não nos
dispersemos até sairmos desse beco. O patrão é quem manda, foi resposta de conselho. Algumas horas se passaram. Consultei repentinamente os instrumentos pendurados na parede do salão. O manômetro indicava que o Nautilus mantinha-se a uma profundidade constante de 300 metros. A bússola que ele continuava a dirigir para o sul. A banquilha que avançava a uma velocidade de 20 milhas por hora, velocidade excessiva para espaço tão exíguo. Mas o capitão Nemo sabia que não podia se precipitar e que, naquele momento, minutos equivaliam a séculos. Às 8h25 sobreveio uma segunda colisão. Na polpa, dessa vez, empalideci. Meus companheiros haviam se aproximado. Eu agarrara a mão de conselho. Nos interrogávamos com o olhar, mais diretamente do que se as palavras houvessem interpenetrado nosso pensamento. Naquele instante, o capitão adentrou o salão. Fui até ele. A rota está obstruída ao sul? Perguntei. Sim, professor. Ao desmoronar, o iceberg fechou a saída. Estamos bloqueados, então? Sim. Assim, em torno do Nautilus, por cima e por baixo, havia um impenetrável muro de gelo. Éramos prisioneiros da banquisa. O canadense deu um sonoro soco na mesa. Conselho se calava. Olhei para o capitão, cuja fisionomia recobrara a impassibilidade costumeira. Cruzara os braços, refletia. O Nautilus não se mexia. O capitão Nemo tomou a palavra. Senhores, disse ele com uma voz calma e pausada, há duas maneiras de morrer nas condições em que nos encontramos. O inexplicável personagem tinha ares de um professor de matemática fazendo uma demonstração para os alunos. A primeira, continuou, é morrermos esmagados. A segunda é morrermos asfixiados. Não menciono a possibilidade de morrermos de fome, uma vez que os víveres do Nautilus de certo irão durar mais do que nós. Assim sendo, atenhamo-nos às probabilidades de esmagamento ou asfixia. Quanto à asfixia, capitão, respondi, não temos por que receá-la, considerando que os reservatórios estão cheios. É verdade, concordou o capitão Nemo, mas representam apenas 2 dias de ar. Ora, faz 36 horas que estamos enfurnados sob as águas e a atmosfera pesada do Nautilus já exige renovação. Nossa reserva estará esgotada dentro de 48 horas, professor. Nesse caso, capitão, temos de sair daqui antes de 48 horas. É o que tentaremos, perfurando o paredão que nos cerca. De que lado? Perguntei. É o que a sonda nos dirá, professor. Vou estacionar o Nautilus no banco inferior e meus homens, vestindo escafandros, atacarão o iceberg pelo paredão menos espesso. Podemos abrir as escotilhas do salão? Não vejo inconveniente, professor, já que paramos de avançar. O capitão Nemo saiu. Dali a pouco ouvi um silvo e constatei que os tanques estavam sendo abastecidos. O Nautilus desceu lentamente e pousou no fundo de gelo, a uma profundidade de 350 metros, profundidade na qual estava submersa a banquisa inferior. Meus amigos, eu disse, a situação é grave. Conto com sua coragem e energia. Professor, prontificou-se o canadense, não é agora que virei atrapalhar com as minhas lamúrias. Estou disposto a tudo para o bem comum. Ótimo, Ned Land, agradeci, estendendo a mão ao canadense. Acrescento, ele emendou, que exímio na picareta, assim como no arpão, se puder ser útil ao capitão, ele pode dispor de mim, disse o canadense. Ele, por certo, não recusará sua ajuda. Venha, Ned Land. Conduzi o canadense ao quarto onde os homens do Nautilus vestiam seus escafandros e comuniquei ao capitão Nemo a oferta de Ned Land, que foi aceita prontamente. O canadense envergou seus trajes de mar e ficou a postos, junto com seus colegas de trabalho,
Todos carregavam nas costas o aparelho Rouquayrol, abastecido com um vasto contingente de ar. Rouquayrol